Faz mais uma vez uma conexão com o Theo Cury, direto de Brasília, para pautar um outro assunto. É porque o Supremo Tribunal Federal faz hoje uma audiência pública para tratar dos impactos das apostas online. Aquelas bets, você está aí já corriqueiro, já conhece as bets aqui no Brasil. E o Theo Cury está acompanhando este assunto porque, por mais que exista um processo de regulamentação dessas bets, Theo, existem muitos problemas desencadeados, por parte dos usuários do site de apostas. Problemas mentais também, principalmente financeiros. E o STF quer acompanhar e colocar um pouco de ordem em algumas coisas também, né? Estevão, houve um questionamento, algumas ações foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal contra a lei que regulamenta as bets aqui no Brasil, as apostas online esportivas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, foram sancionadas essas regras pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, algumas ações foram apresentadas ao longo dos últimos meses. Uma delas é da Confederação Nacional do Comércio, que alega, entre outros pontos, que há um prejuízo do uso desenfreado das bets, não só na economia, como também na saúde mental dos apostadores, dos usuários, dos internautas que utilizam esses sites e esses aplicativos de apostas online esportivas aqui no Brasil. Então, diante dessas supostas irregularidades apontadas pela CNC, pela Confederação Nacional do Comércio, ela aciona o Supremo pedindo que o Supremo declare a lei das bets inconstitucional, ou seja, que ela viola os princípios da Constituição que foram elencados pela CNC nessa ação. Antes de tomar qualquer decisão com relação a esse assunto, um assunto polêmico, um assunto que envolve muitos setores e um assunto que envolve diversas opiniões com relação a esse tema, o ministro Luiz Fux, que é o relator desse caso, dessa ação, lá no Supremo Tribunal Federal, ele marcou para hoje, e já marcou há bastante tempo, uma audiência pública para discutir justamente os impactos das bets para a população, tanto na área econômica, com relação, por exemplo, ao impacto na tributação ou o impacto no endividamento da população que utiliza, como, por exemplo, o impacto na saúde mental das pessoas. A própria ministra da Saúde, Nízia Trindade, há alguns tempos, disse que as bets causam um vício, que elas causam dependência, tal qual, por exemplo, algumas drogas, e faz menção à necessidade de haver, por exemplo, uma campanha institucional do Ministério da Saúde nos moldes do que foi feito com o tabaco anos atrás, mostrando os malefícios causados pelo tabaco, fazer a mesma coisa, replicando isso também em propagandas institucionais com relação às bets, uma forma de atacar os malefícios causados pelas apostas esportivas online. Então, diante de todos esses fatores, o ministro Luiz Fux, antes de tomar uma decisão, seja levar esse tema para discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal entre todos os ministros, ou até mesmo tomar uma decisão individual com relação a esse assunto, ele convocou essa audiência. Ela acontece hoje, a partir das 10 horas da manhã no Supremo Tribunal Federal e amanhã também. Então participam hoje, por exemplo, a própria CNC, que foi quem apresentou essa ação, partidos políticos, Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, ministérios como da Fazenda, Igualdade Racial, Desenvolvimento Social, o COAF participa, o Banco Central participa, Ministério da Justiça, Ministério dos Esportes. Hoje e amanhã, todos esses ministérios, especialistas, entidades, associações, Loteria do Rio de Janeiro, enfim, uma série de personagens que têm participação direta ou indireta nesse assunto para que haja uma discussão aprofundada sobre os impactos das bets. Depois disso, o ministro vai abrir prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste, para que a Advocacia-Geral da União se manifeste. Elas já se manifestaram ao longo também desse processo, somente depois disso ele libera o tema para julgamento. E aí, os ministros devem tomar uma decisão em conjunto com relação a esse questionamento feito. O Congresso Nacional também será ouvido em todo esse processo. Muito obrigado pelas informações, Theo Cury, que nos acompanha todas as manhãs aqui no Novo Dia.